Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Na noite de hoje, nós vamos desenvolver aqui nosso humilde lar. Enquanto a minha esposa faz ali os últimos ajustes, não é? E já ela se assenta aqui do meu ladinho, vocês vão chegando aos poucos e nós vamos começar, viu? Enquanto isso, nós cantamos, né, amor? O que nós vamos cantar? Bom, antes cumprimento o povo, né? Boa noite para todos, bom ter vocês aqui conosco em mais uma quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus, né? Dê uma boa noite quando você chegar, porque aí a gente consegue saber que você está aqui conosco participando desses momentos de estudo bíblico, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu acompanhei lá na escola, algumas amigas minhas acompanham sempre, falam, eu acompanhei o estudo, eu acompanhei o culto e tal, mas eu não vi, é porque não deu uma boa noite, né? E aí, se você puder dar uma boa noite, a gente consegue visualizar, né? Saber que você está aqui em mais uma quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus, que Deus fale ao meu coração, ao seu, que nós possamos em mais uma noite aí sairmos edificados pela palavra do Senhor. Ele que é o nosso Salvador maravilhoso, Deus que tomou o nosso lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Quer que eu toque? Salvador maravilhoso, Deus que tomou Meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em as nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar.
aí, minha gente. Boa noite ao Ronieres, boa noite também a sua mãe. Dona Luzia, minha sogra, boa noite. Furou comigo hoje, né? Ah, quem tá aqui? Júnior e Ângela. Olha, Que bom. Faz tempo, hein, casal? Bom tê-los conosco. Dona Maria de Jesus. Rose e Júnior e Victor. Não sei porque eu coloquei Júnior aqui, Victor. Me perdoe, por favor. Lloyd, Dona Nair e seu João Costa. Claudemir e Luciana. Quem mais? Edgar. Luciana, Edgar, Lucas, Lívia e o Jonathan. Lívia, Diego também. Jonatas. Kátia. Deus abençoe. Ó, amor, você vai ter vocês. que anotar aqui, eu vou puxar um cântico aí, amor. Vai lá, faz essa gentileza pra mim, porque eu tô muito lerdo pra escrever. É da sua área, você é boa nisso. Aí, ó. Deixa eu tocar um cântico, você deixa? Posso, prometo não te atrapalhar. Prometo. Aqui, ó. Tudo bem? Então lá, só que tem que anotar, ó. Eu tava anotando ali. Pessoal. Vamos lá então, né? Um cântico muito conhecido, pessoal, para que vocês possam nos acompanhar. E nós temos falado muito sobre seguir Jesus, olhar para Jesus, servir a Jesus, sofrer por Jesus, perseguições, prisões e, se for o caso, até a morte por causa de Jesus. Então, nós vamos cantar um cântico que tem tudo a ver com isso, que nos orienta a olhar somente para Jesus. É uma oração, né? Porque ele diz assim, olhar somente a Ti, Senhor. Então nós estaremos falando com Ele neste momento. Vamos lá. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, amar somente a Ti. Canta também com a gente aí. Vamos lá. Amar somente a Ti, Senhor. Amar somente a Ti, Senhor. Não olhar atrás, olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás, servir somente a Ti. Amar, servir e somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti, Senhor. Não olhar atrás e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, seguir sem vacilar, Senhor. Seguir sem vacilar. Prostrar pra te adorar, prostrar pra te adorar, sem não olhar atrás, e não olhar atrás, olhar somente a Ti, amar
Servir somente a Ti, Senhor. Servir somente a Ti. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Sem vacilar, Senhor. Olhar atrás, não, e não olhar atrás. Bem, vamos fazer a primeira oração de hoje, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Antes disso, deixa eu cumprimentar quem mais entrou e que eu não falei ainda aqui. Eu mencionei o Diego, você mencionou, né? Diego, Cátia, boa noite, casal, família, Pierre, Paulinho, Celso Couto e a mãezinha tá aí, Celso? Boa noite, Dona Zilda, boa noite, Noel, Elaine, Sidoca, Ariane, boa noite, Pedro Henrique, boa noite, Dona Maria Xavier, por quem nós temos orado em função das cirurgias que eu estou sabendo você está por fazer, tá? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, onde você estiver. E lembre-se que na noite de hoje o nosso propósito é estudar a Escritura. Logo, não é aquela reunião de oração onde todo mundo pede, né, para orar por isso ou por aquilo, mas você pode participar, precisa participar. Me ajude participando. Você pode compartilhar, você pode perguntar, embora eu possa não responder, mas eu posso ficar devendo para outra ocasião. Você pode perguntar, você pode dar sugestões, e então é uma forma de nós estarmos interagindo com o andamento do nosso estudo, tá bom? Vamos orar. Senhor, graças te rendemos pelo dia de hoje, graças te rendemos pela noite e pela oportunidade de nos encontrarmos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos já ao versículo da semana. E eu vou então passar aqui para minha esposa, para que ela compartilhe com vocês, enquanto eu ainda acompanho mais alguém, se porventura chegar. Muito bem. Essa semana nós estamos meditando no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, o homem aí mais sábio, né, que já existiu. Buscou, pediu a Deus sabedoria e Deus assim o deu. E ele escreveu esse livro, né, um livro que tem palavras muito diretas a nós, né, nos coloca aí em xeque. Ou é isso ou é aquilo, não tem meio termo, né? E nós estamos então meditando em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 12. Nós que essa semana comemoraremos aí a ressurreição de Jesus, né? Sua morte na sexta e sua vida, né? No domingo, a ressurreição. E então nós pensamos, quando a gente fala da ressurreição, quando a gente pensa, na verdade, na morte de Jesus, é muito comum, né? Às vezes a gente vê nos filmes aí, fica com aquela pena, mas o cristão, ele deve ter no coração e trazer sempre à memória esse sacrifício de Jesus na cruz como a maior prova de amor, né? Então, por isso nós separamos esse versículo para a nossa meditação ao longo dessa semana. Provérbios, capítulo 10, o versículo 12. Se você ainda não marcou, né, dá uma grifada aí na sua Bíblia, marque em algum papel, quem não gosta de marcar na Bíblia, mas deixa registrado aí. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 12. Antes, então, boa noite, Sueli Mirtes, boa noite, Dolorinha, seu Sebastião, um beijo carinhoso para vocês, com muitas saudades de todos vocês, e a Laís também, que acaba de chegar. Boa noite. Então dá tempo, ó, abra sua Bíblia. Provérbios 10, 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Mais uma vez, o ódio excita contendas,
mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. E com certeza a maior prova de amor foi Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós. Através da sua morte, nós fomos salvos. Somos alvos, né? Aí cada um desse amor tão precioso que é o amor de Jesus. Vamos estar sempre trazendo a memória, tirando do nosso coração o ódio, porque quanto mais ódio, mais contenda, e quanto mais amor a gente consegue desenvolver. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Eu acho que no domingo nós não teremos condições de ir a esse versículo, né? Nós teremos no domingo o culto da ressurreição, né, em nossa igreja, então aquela parte da escola dominical nós não teremos, né, provavelmente. Mas haverá transmissão, viu, gente? Ah, sim. Deixa registrado o versículo. Estou me referindo ao versículo. Transmissão normal, né? 9 horas. Se você não pode, né, mora longe de Bauru, não pode estar aqui com a gente, aí o seu celular, seu tablet, seu computador. Se estiver impossibilitado de ir à igreja às também. 9 horas. Né? Mas se estiver aqui em Bauru e puder estar conosco, com certeza, né? Como nós falamos na terça-feira, vamos juntos agradecer porque Jesus ressuscitou, né? Então, será um momento muito bom, tenho certeza que será um culto muito gratificante. Gabi, boa noite, minha amada. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 10. A introdução de hoje está muito relacionada à ocasião, viu? Chamada Páscoa. E já nós vamos fazer uma abordagem que não nos tira do tema principal, que é perseverança, que está aí, que é o assunto que nós procuramos abordar desde o início aqui no capítulo 10. Mas vamos falar um pouco na introdução sobre este momento que nós estamos vendo esses dias. Né? Os versículos de hoje são os 38 e 39 do capítulo 10 de Mateus. Eu vou pedir a Márcia que leia. Bom, antes de mais nada, o principal, que é o tema básico, capítulo 10, 22, por favor. 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Acho que esse pode ser um bom versículo para decorar, né? De tantas vezes que a gente tem mencionado. Agora, os versículos 38 e 39. Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Deus, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós, edifica-nos, transforma a nossa vida. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amanhã, se Deus quiser, é claro, né? Muita gente estará aí relembrando e alguns até retratando, fazendo encenações pelo Brasil afora sobre a paixão de Cristo, não é? Todo ano a gente vê isso acontecendo, assiste, né? Pela televisão, pela internet, muita gente assiste. E nesta ocasião, nós sempre precisamos lembrar das grandes discrepâncias ou diferenças que existem entre o que as pessoas fazem hoje, em nome da Páscoa, e o que foi a Páscoa que Deus instituiu no Velho Testamento. Quem criou a Páscoa foi Deus, né? Só que não tem nada a ver com o que geralmente a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Então, para se ter uma ideia, não havia coelho. Aqui não existia coelho, existia coelho para todo lado. Mas o coelho não tinha qualquer relação com a Páscoa. Não é? Não havia chocolate, e chocolate realmente não devia ter naquela época não, né, amor? Acho que sim. Será que tinha? Bom, não sei, né? Eu não estudei para saber quando o chocolate foi inventado.
Quem é que teve a ideia de criar o chocolate? Porque, olha, deve ter ganhado muito dinheiro, está ganhando até hoje, né? Não, já morreu, faz tempo. Ó, não havia coelho, chocolate, nada disso estava ligado à Páscoa instituída por Deus. Não havia esse clima de festa. Minha esposa estava falando agora há pouco de como ficam os shoppings nessa época do ano. Eu estava vindo da igreja para casa, não é longe, o trânsito carregado. Aí, quando eu falei do trânsito, eu disse assim, o povo está correndo da 10ª praga do Egito. Quando ela falou do shopping, eu falei assim, eles devem estar procurando um cordeiro, devem estar procurando pão sem fermento. É claro que isso foi uma baita de uma ironia, não é? Porque a gente sabe por que é que essa gente corre tanto nesta época do ano. A noite em que Deus instituiu a Páscoa foi, na verdade, uma noite de terror. Você sabia, não é? Foi uma noite de terror. Por quê? Porque todos os primogênitos do Egito foram mortos com a última praga. O chocolate foi feito 1500 anos antes de Cristo. Ah lá, viu? É a Google, abençoado Google, né? 1500, então no Egito não havia chocolate. E coelhinho havia, né? Porque de coelho existe desde a criação. Agora, mas coelho não tinha nada a ver com a Páscoa. Os povos mais astecas. Certo. Como eu disse, foi uma noite de terror. Não foi uma noite de riso, não. Se houve morte na casa de cada egípcio, então houve muito choro, gritos, medo, lamentação. Tudo isso se espalhou entre eles, que não compreendiam, os egípcios não entendiam o que estava acontecendo, porque Deus orientou Moisés a que celebrasse a Páscoa naquela noite. E quando os filhos, as gerações futuras viessem a perguntar que ritual é este, não é? Que eu vou mencionar agora, eles responderiam, esta é a Páscoa do Senhor. Viu? Deus estava manifestando o último sinal que havia prometido, né? Antes de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E ele também garantiu que nenhum primogênito dos hebreus morreria. Eu acho que a câmera está balançando ali, amor. Mas tá normal? Tá tudo bem, hein? Então podemos continuar. Deus prometeu que nenhum primogênito dos hebreus, dos hebreus, morreria. Mas os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro. Essa foi a orientação de Deus. Vocês vão pegar um cordeiro macho, sem defeito, não podia ter doença, não podia ser manco, faltando uma perna, um pé, nada. Não, sem defeito. Eles matariam este cordeiro, imolariam este cordeiro, passariam o seu sangue nos umbrais das suas portas e assariam o cordeiro e o comeriam com pães sem fermento e ervas amargas. Então, esta era a Páscoa do Velho Testamento. Esta é a origem da Páscoa. Então, se você pega os ingredientes ou os elementos que compõem a Páscoa, criada por Deus, Deus é que a instituiu, né? Deus é que orientou como ela deveria ser comemorada, você verá que não há qualquer relação com o que se realiza hoje. Então, os hebreus obedeceram toda a orientação que foi dada a Moisés para que ele passasse para o povo. E a morte não entrou em uma casa sequer dos hebreus. Não entrou, mas levou todos os primogênitos egípcios, inclusive os animais. Essa história você pode conferir em Êxodo no capítulo 12. Está lá. Então quem quiser saber como surgiu a Páscoa, quando ela surgiu, como ela era comemorada, vá a Êxodo 12 e você terá todas as informações. Isto aconteceu, eu já disse e repito, para marcar a libertação dos hebreus da escravidão que eles sofriam nas mãos do povo egípcio. Mais de 400 anos ali escravizado. Além disto, e o mais importante é que tudo isto que Deus fez naquela noite apontava
para o Cordeiro Pascal. Pascal porque é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro com letra maiúscula, que é Jesus Cristo. Ele, com a sua morte, libertou, liberta e libertará o seu povo da condenação eterna. Então aí está o ensinamento principal da Páscoa. E onde ela culmina, ou onde ela se encerra, ou onde ela termina. A Páscoa culmina, a Páscoa culmina em Jesus, aponta para Jesus, se encerra em Jesus. A partir de quem a igreja não comemora mais a Páscoa, mas ela celebra a morte e a ressurreição daquele que é o Cordeiro Pascal, que aqueles cordeiros do Velho Testamento todos representavam, durante todo o Velho Testamento, até que viesse Jesus e fosse morto definitivamente, não é? Agora me digam vocês aí, qual é a relação daquela Páscoa e da que o mundo celebra alegremente hoje? Enchendo as ruas de carro, enchendo os shoppings de pessoas, se atropelando por aí afora, abarrotando as dispensas de chocolate, pintando as crianças de coelhinho. Que maravilha! Qual é a relação, pergunto aqui? Qual é a relação da morte daqueles cordeiros e de Jesus Cristo com toda essa movimentação que tem envolvido as pessoas? E eu vou colocar aqui em destaque, inclusive crentes, hein? Eu me lembro já de muitos anos, que às vezes eu saía da escola dominical e via algumas criancinhas pintadas com bigode de coelho, né? E algumas com orelhinha e tudo mais. Bom, mas é um desserviço ao Evangelho, a palavra de Deus, porque não tem nenhuma relação com a Páscoa. Então isso é apenas uma referência que eu estou dizendo, ao distanciamento que existe entre o que vem sendo praticado no mundo e o que foi perfeitamente planejado e estabelecido por Deus. Então, nosso assunto de hoje tem relação com essa discrepância, na medida em que ressalta o modo como o cristão deve tratar o mundo e o resultado de ser um seguidor de Jesus. Nós vamos ver isso em duas etapas. A primeira delas diz o seguinte: carregando a própria cruz. No tema perseverança, hein? É, isso. O tema principal, perseverança, hein, gente? A introdução faz a ligação para os dois tópicos que nós vamos abordar hoje. Primeiro, carregando a própria cruz, que tem a ver com o versículo 38, onde Jesus disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E eu acho que o celular está torto ali, amor. Tá bem torto, tá não? Seta lá, ó, por favor. Se eu mexer aqui. A imagem parece que tá boa aí, mas... Ai, é um caso muito sério. Transmissão ao vivo é um caso sério. Meu pedestal é uma perfeição aqui, né? É o eástimo. Pode puxar haste. Porque o vento do ar-condicionado inclina o celular e aí não há muito o que fazer, não. Mas, espera. Deu certo aí? Ok. Tá bom assim. Tá bom assim. Melhorou? Você que está do outro lado aí, tá bom para você? Fala para nós aí, viu? Se tiver ok, beleza. Vamos continuar, tá? Essa interação é muito importante. Alguém disse alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Tá ok. Ok. Então tá bom, então vamos seguir em frente. Então o versículo 38 dizia, Jesus diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. É possível que a expressão tomar a cruz não esteja sendo bem compreendida pelas últimas gerações. Do mesmo modo como a perseverança tem sido entendida, não é? Nós falamos desde o início do estudo. Tem gente que entende que perseverar em muitas coisas boas
então garantirá a salvação. Não, seriam obras humanas. Eu disse, o que Jesus está dizendo no versículo 22 é outra coisa. E vou repetir. Ele diz aqui o seguinte: sereis odiados, dizendo aos discípulos, aos apóstolos, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não é perseverar apenas em coisas boas, mas perseverar na fé em Cristo, perseverar quando o mundo estiver desabando por causa da perseguição e do amor a Jesus Cristo. Então, tomar a cruz, meus irmãos, não tem a ver com dificuldades estritamente pessoais e transitórias, tais como algum tipo de doença. Por exemplo, eu poderia dizer assim, é uma cruz que eu estou carregando, ou uma doença própria, uma doença na família, dificuldades de caráter financeiro. Ai, que cruz que eu estou carregando. Deus me deu uma cruz para carregar. Problemas com os estudos, desafios no trabalho, relacionamentos conturbados, dificuldades em lidar com problemas com a própria personalidade. Ai, como é difícil ser calmo, paciente, como é difícil perdoar, como é difícil amar, etc. Nada disso tem a ver necessariamente com a cruz a que Jesus faz menção. A cruz que cada cristão precisa carregar não se compara de longe à cruz imposta a Jesus Cristo. Esse é um primeiro ponto, e mais importante de todos. Para nós não pensarmos aqui que Deus nos deu uma cruz como deu a Jesus, seu filho. Não, vamos devagar. Nós temos a nossa cruz para carregar. Jesus diz isto, mas ela não se compara de longe à cruz que Cristo carregou em nosso lugar. Por que razão? A nossa cruz é resultado de nós vivemos de um modo contrário aos princípios do mundo. Então você nega o mundo e isto causa sofrimento, perseguição, tristeza, dor e morte. Isso é cruz. Ao passo que a cruz de Cristo é a solução para essas dificuldades que nós precisamos enfrentar durante toda a nossa vida como resultado de sermos seguidores de Cristo. Então, diga lá, o Ismael está falando. Fala, Ismael. Já falou, né? Como é bom saber que a nossa salvação não depende de nossas obras, e sim somente da graça. É verdade. Ela depende das obras de Cristo, né? Essas obras aí que foram sacrificiais, dolorosas e foram extremamente difíceis. Mas para nós é gratuita. Por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele decidiu nos amar. Então, ela é a cruz de Cristo, é a força, é a coragem, é a fé, é a esperança. A cruz de Cristo é a perseverança que vai culminar e vai terminar na vida eterna. Sem a cruz de Cristo, não dá para entrar no reino dos céus. É preciso passar pela cruz de Cristo, crer que o sacrifício do Cordeiro Pascal é válido, suficiente para salvar a minha vida. Assim como aqueles cordeiros mortos no Egito foram um símbolo da morte de Jesus na ocasião da libertação dos escravos, os hebreus escravos, Cristo é o Cordeiro Pascal que nos liberta da escravidão do pecado. Sendo assim, o que está sendo ensinado aqui é que todo cristão deve se mostrar submisso, destemido, confiante, corajoso, agradecido e, dentre outras coisas, feliz com a cruz que está sobre ele como resultado de ser um seguidor de Cristo. Preste bem atenção, ser servo de Cristo, testemunhar a favor do Evangelho e viver
o Evangelho, mesmo diante das mais duras provas que resultam apenas do fato de ele ser cristão. Apenas entre aspas, porque ser cristão é algo maravilhoso, extraordinário, é sublime. Mas quando eu falo apenas, é a única razão, é suficiente para desencadear perseguições, sofrimento, tribulação e morte. Esta é a nossa cruz. Ao passo que a cruz de Cristo nos traz o alento, nos traz o refrigério, nos dá condições para suportar e mostra que ele, sendo perfeito, foi morto e crucificado, quanto mais nós. Se ele foi chamado de o maioral dos demônios, como nós vimos nas semanas anteriores, quanto mais o que dirão a respeito de nós, cristãos, seguidores de Jesus. Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 40 a 42, o que é que está escrito? Atos 5, 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Interessante. Eles foram açoitados e eles saíram de lá felizes, regozijando, glorificando a Deus. Por quê? Porque foi uma surra leve, foram açoites suaves, foram palavras brandas. Não. Eles sofreram isto por causa de Cristo. O texto está dizendo que eles se regozijaram por sofrerem, se sentirem dignos de sofrerem por causa de Jesus Cristo. Então veja como tudo isso está relacionado. O amor a Cristo sobre todas as coisas e pessoas, que nós falamos antes, não é algo que qualquer um pode demonstrar, não. Não é. É mais fácil lançar mão, é mais fácil deixar de lado a cruz e se moldar às facilidades do mundo do que conscientemente tomar a cruz, sabendo o que isso realmente significa. Observem então aí, né? A atitude do cristão é uma atitude natural. Ele compreende que ele precisa carregar a cruz. Então jamais lança mão dela, porque por ser um cristão fiel a Cristo, terá a sua cruz para carregar. Mas aquele que se identifica com o mundo, não. Ele é aquele que reclama de tudo, tudo é cruz para ele, então não suporta, é difícil, não caminha, não consegue seguir em frente e vê as coisas que se passam ao seu redor, as adversidades, as aflições, e diz: é muito para mim, eu não posso. Então vejam, é hora de olhar para Jesus, que é o que nós cantamos aqui no início. Olhar somente a ti, a orientação de Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O cruel resultado da escolha de alguém que resolve abrir mão da cruz, deixando-a de lado, o cruel resultado dessa escolha se resume nestas palavras ditas por Jesus aí: não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O versículo seguinte vai reforçar ainda mais este assunto. Pode escrever lá para mim, por favor? Já escreveu? Segundo quer dizer salvando e perdendo a vida. Podemos prosseguir? Versículo 39. No versículo 39, Mateus escreve dizendo que Jesus afirmou o seguinte: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, a vida aqui é uma referência à própria pessoa, não é? Paulo, se referindo a Jesus, disse lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6, portanto, há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou, se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando Cristo entregou a sua vida, usando o termo que está aqui, não é? Aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Então Paulo nos ajuda mostrando que isso se refere, obviamente, não ao dia de hoje, ao dia de amanhã, à semana seguinte, ao mês, ao ano seguinte, mas à própria pessoa, a minha existência. A minha existência é motivada por Cristo. A minha existência é causada por Cristo. A minha existência tem como objetivo servir a Cristo. A minha existência tem como objetivo parecer com Cristo. Se eu penso que esta não deve ser a minha vida, está muito longe para mim, então eu me enquadrarei na primeira parte do versículo que diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Outro texto que nos ajuda a compreender bem aqui a extensão deste termo é Lucas 9, 23 e 24, amor. Por favor. Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então está aí, perder a vida e salvar a vida tem tudo a ver com negar a si mesmo. Dia e noite, indo após Jesus, seguindo seus passos, negando a si mesmo. Não é anular a personalidade, não. É negar a vontade, os desejos e os anseios da velha natureza. Uma natureza pecaminosa, uma natureza má, uma natureza que inclina-se para a desobediência à vontade de Deus. É só olhar para a nossa introdução. Veja o contexto em que nós vivemos. Meus irmãos, os cristãos estão ficando cada vez mais ilhados. Está sobrando pouquíssima coisa no mundo em que nós podemos participar sem peso de consciência, com tranquilidade. Porque o mundo está fazendo exatamente o que Satanás fez no Éden, pervertendo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus. Então, se Deus instituiu a Páscoa, como eu disse na introdução, Satanás, de algum modo, ao longo dos anos, vem e consegue desvirtuá-la totalmente. E aquilo que antes foi uma tragédia no Egito, para os egípcios, inclusive para o faraó que perdeu o seu filho, hoje não faz qualquer sentido se for pregado para o mundo. Não para aqueles que estão aí correndo para lá e para cá hoje, preparando para uma viagem, para outra, e as crianças ficam loucas pelos chocolates, que quem não gosta de chocolate, né? E correm atrás, e a coisa foi totalmente deturpada. Quando alguém compreende a cruz e as perdas como algo estritamente relacionado ao mundo ou às facilidades que o mundo oferece, então o seu entendimento está muito distante do que ele precisa fazer, porque a questão aqui é negar-se a si mesmo. Carregar a cruz, volto a dizer, afirmar, confessar Cristo como seu Senhor e seu Salvador, sofrendo por causa disto, perseguição, tribulação, angústia, prisões, açoites, como foi o caso do texto lido em Atos. Os discípulos sofreram açoites por causa do evangelho que eles pregavam em nome de Cristo, e eles se regozijavam em saber que estavam sofrendo, se sentindo dignos de sofrer por causa de Jesus. Então, quando nós
Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos dizendo não para o que nós queremos. Aquilo que alimenta o velho homem, que tem as formas do mundo, que faz com que os pés resvalem, escorreguem, que corrompe o caráter, que se identifica com os que não temem a Deus. Isso é negar a mim mesmo e não querer ter identidade nenhuma com o mundo. Negar a si mesmo é compreender que tudo que se faz em todas as esferas da vida tem como propósito supremo agradar a Deus e se submeter à sua vontade. Esta é uma marca dos que são verdadeiramente cristãos. Servem a Deus com alegria. Não pensam que estão carregando um fardo, que são fanáticos, membros de uma seita qualquer, que estão de olhos vedados para as alegrias que a vida oferece, que nós podemos desfrutar, precisamos descansar, precisamos de entretenimento, mas se o cristão se a pessoa inverte os valores, então aquilo que deveria ser exceção, no caso do entretenimento, do prazer e tantas outras coisas na vida, passa a ser prioridade. E este nunca vai sofrer por causa de Cristo, porque ele não é um cristão. O cristão é aquele que crê em Cristo e é capaz de enfrentar o que for preciso para defender o Evangelho, ainda que seja apenas vivendo como Jesus Cristo orienta. Então tomam a sua cruz, colocam-na sobre os ombros. Sabe por quê? Porque abominam as facilidades corruptoras, malignas, perversas, oferecidas pelo mundo. Essas facilidades que vêm aí travestidas de glória, grandeza, luxúria, prazer, poder e outras coisas mais. Seguem a Cristo porque sabem que o final desta caminhada desafiadora, espinhosa, difícil, terminará nas maravilhas da vida eterna, do mesmo modo como ocorreu com Cristo. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa é uma das razões porque a minha esposa disse, não é para nós termos pena de Jesus. Não. É claro, tem muitos filmes aí, o último dele, acho que um dos últimos pelo menos, não é? Que retrata e foca no sofrimento de Cristo. É de chorar, não é? É de chorar, não é? As imagens são fortes, né? As imagens são muito fortes. Mas, lembre-se que quando Jesus carregava a cruz, e ali estava ao vivo e a cores, não é? Então, olho no olho, estavam presenciando o sofrimento de Cristo, as mulheres choravam. E Jesus volta-se para ela e diz, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Jesus estava profetizando ali os dias em que Jerusalém seria destruída e ao mesmo tempo há uma ligação com os últimos dias, com a sua vinda, não é? Em que muita gente será tomada de pavor. Eu vou aqui ler, então não tenhamos pena de Jesus, não. O texto que ela leu aqui é o seguinte, ele veio
voluntariamente, se entregou voluntariamente, foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora recebeu das mãos do Pai aquela glória que ele tinha antes de se encarnar na eternidade. E este é o fim de todo aquele que toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue a Jesus. Vamos ver aqui mais uma participação do Ismael. Infelizmente, este evangelho que o pastor nos explana hoje não enche as igrejas. É verdade. Logo, ele deixou de ser pregado na maioria das igrejas evangélicas. Isso também, infelizmente, é verdade. Graças nós damos a Deus pelo evangelho da cruz. É verdade. A cruz, morte, sofrimento não atrai ninguém. Não é? Outras coisas sim, mas este evangelho salvífico, meus irmãos, enfatiza a cruz de Cristo, que é a causa da nossa salvação. A morte de Cristo é a causa de nós podermos ser salvos. William Hendrickson, comentarista, parafraseia este texto da seguinte maneira: é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: a pessoa que, quando a questão é entre mim e o que ela considera, ele está falando como se Jesus estivesse dizendo aqui, não é? Pessoa, quando a questão é entre mim e o que ela considera do seu interesse, escolhe o último, crendo que ao fazer assim está achando a si própria, ou seja, está encontrando uma posição mais firme para a sua vida plena, será amargamente decepcionada. Ela perderá em vez de ganhar. Sua felicidade e utilidade diminuirão e murcharão em vez de aumentar. Por fim, perecerá eternamente. Em contrapartida, aquele que, confrontado com a escolha, entrega a si mesmo, ou seja, nega a si mesmo por lealdade a mim, dispondo-se, se necessário for, a pagar com muito sacrifício ou com um sacrifício supremo, alcançará uma autorrealização completa. Isso eu falei muito sacrifício porque seria a morte, não é? O último dos sacrifícios por causa de Cristo. Esse, diz aqui Hendrickson, parafraseando o texto, terá vida e a terá da forma mais plena, até que finalmente participe comigo da glória na minha segunda vinda e do novo céu e da nova terra. Meus irmãos, há outros textos que nos ajudam na compreensão do que Jesus está dizendo aqui. Por exemplo, Mateus 16, 26, amor. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Ou o que é que ele poderá dar em troca da sua alma? Agora Marcos 8, 37 e 38. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que o homem dará em troca da sua alma, né? Nesta geração pervertida e corrupta, se ele negar a Cristo, ele também será negado quando Jesus vier na sua glória. João 12, 25 e 26. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos prestar bem atenção que a questão de Jesus não está orientando que nós nos odiemos. Eu me odeio. Não. Olhe dentro do contexto, né? Porque uma característica do cristão é amar a si mesmo, óbvio. Amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento, correto? Mas odeia, leia lá na parte que diz amor. Odeia sua vida neste mundo, né?
Veja lá, por favor. Quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. Então, odeia a vida que o mundo impõe. É o que Jesus está dizendo aí, tá bom? Então, em última análise, caminhando para a conclusão, Jesus mostrou claramente aos discípulos o difícil e desafiador caminho que eles e todos os que vieram depois deles iriam também trilhar, que é o nosso caso. Sempre há uma escolha. E quando nós olhamos à nossa volta, meus irmãos, entre os cristãos da nossa época, muita coisa parece sombria, duvidosa, incerta, pela falta de identidade com o Evangelho em tudo que a pessoa é e que ela faz. Então, concluindo, eu digo aqui que o mundo, igreja, tem se fundido cada vez mais, fazendo com que cristãos, entre aspas, tenham muito maior identidade com o mundo do que com o Senhor Jesus Cristo. Usamos muito essa palavra identidade nesse estudo, porque a nossa identidade tem que ser com Jesus e não com o mundo. Certamente, não há intensas perseguições, assim como nós não esperamos que os países se confrontem utilizando os armamentos de última geração, armamentos bélicos, né? Tipo uma bomba atômica, né? E imaginem, porque se eles fizessem isso, o mundo seria destruído, o planeta todo seria destruído rapidamente, tudo se acabaria. Então, como nós não esperamos esse tipo de perseguição, esse tipo de confronto, desculpem, é muito provável que a maioria dos crentes hoje não imaginem o que é sofrer por causa do Evangelho. Não imaginam. É claro, aí entram as palavras do Ismael. Nós não temos uma igreja forte, não temos uma igreja firme e vibrante e alegre, e uma igreja que segue adiante dando excelente testemunho. Por que razão? Porque pode ser que esta igreja não compreenda o significado de tomar a cruz e seguir a Jesus. Agora, ao mesmo tempo, de acordo com Jesus, estas intensas perseguições já aconteceram. Tem acontecido um pouco aqui, um pouco ali, e ainda vão acontecer em muito maior proporção no mundo inteiro. É profecia de Cristo. Quanto mais se aproximar o dia da volta de Cristo, tanto pior será o contexto do mundo para a vida do cristão. Nenhum cristão em sã consciência deseja sofrer, não, meus irmãos, nas mãos de pessoas impiedosas. Mas nenhum legítimo cristão tampouco deseja andar nos mesmos caminhos que estas pessoas andam. Elas têm aparência de piedade, elas têm atraído muita gente para um caminho réprobo ou reprovável e que vai culminar na condenação e na morte eternas. Então a gente precisa ficar atento. E eu rogo a Deus, por fim, que Ele nos abra os olhos para que nós enxerguemos os caminhos que nós temos trilhado, a quem nós temos seguido, a vida que nós temos vivido e o destino que nós temos buscado. Que Deus, por graça e misericórdia, nos abençoe. Amém. Amor, cabe mais um cântico, se você quiser, aí, antes de encerrar. Obrigado, Ismael, pela participação, viu? Mas você ficou muito sozinho hoje aí, né? Alguém poderia ajudar mais o Ismael, comentando, perguntando, né? E quem sabe, se você discorda de algo, pode dizer também. Nós vamos tentar ajudar aqui na medida do possível, tá bom? Vamos cantar. Jesus que deu esse nome, só Ele é capaz de dar ao homem salvação.
teu amor, só de pronunciar teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas eu sei, só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas eu sei. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. E haja fôlego, hein? Vamos terminar então fazendo uma oração. A Márcia, minha esposa, orará e estaremos encerrando o estudo da noite de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por tua palavra tão preciosa para nós. Ó Deus, tua palavra que nos ensina, nos consola, nos adverte, ó Deus, nos ensina a ter uma vida verdadeiramente feliz, ó Pai, neste mundo, um mundo cheio de desafios, cheio, ó Deus, de vales escuros muitas vezes, mas nos ajude, Senhor Deus, a termos a ciência e a consciência de que estamos carregando a nossa cruz, ó Deus, olhando para Ti, olhando para o Senhor Jesus, tendo o Senhor como alvo, como objetivo para nós, ó Deus amado. Completa, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e nos ensine, ó Deus amado, a orar, nos ensine a Te buscar mais e mais e jamais desistir, Senhor Deus. Nos ajude a sermos perseverantes até o fim, olhando para o Senhor, ó Deus, cada dia, cada momento da nossa vida. Nos dê, Senhor, um restante de semana muito feliz, debaixo da graça do Senhor. Abençoe todos que participaram conosco nesta noite, seja com suas vidas, suas famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos despedir então dos nossos irmãos, esta grande igreja que se forma quando nós estamos reunidos aqui, não é? Então, Ronieres, boa noite, espero que você durma bem. E a Dona Luzia, Júnior e Ângela apareçam mais vezes. Dona Maria de Jesus, a Rose, o Victor também, a Loide, Dona Irene, Neire e a Yara. Dona Nair e seu João Costa, Claudemir, boa noite, Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Jonatas, boa noite, Diego, lá de Brasília, Kátia, Pierre, Paulinho, boa noite, Celso Couto, Dona Zilda, Noel, Elaine. Cida, que é a mãe dele. Cida também. Não, é porque eu falei Dona Zilda, que vem depois aqui, ó. Noel, Elaine, Sidoca, Riane, Pedro Henrique, Dona Maria Xavier, Dona Maria de Jesus, Sueli Mirtes, Dolorinha, Diácono Sebastião, Laíse, Gabi, Sandra, Maria Lúcia Gasparini, Ana Lúcia Onofre, Dona Dulce, seu Nilson, Selma Ferreira e seu Ismael. Não, seu Ismael. Ismael e a Ana. Eu ia falar seu Joel. Ismael e Ana. Rosângela Pinheiro, Hilda e Egídio, João Lima, Olinda Rosa, agora sim, Dona Marta e o seu Joel. E a Adélia Luiz. Se eu não sei o seu nome,
é porque ele não apareceu para mim aqui ou ali para minha esposa, tá? Mas olha, como nós falamos, domingo, pessoal aqui da Aliança, café vai ser meio tarde, né? Para quem está acostumado de 6 horas da manhã tomar café na igreja, hein? Ou então vai para o culto da ressurreição e depois toma café, nós vamos tomar café às 8 da manhã. Mas tem gente que estará lá às 7 horas já trabalhando, hein? E depois disso, então, café, depois do café, nós teremos o culto que será das 7 palavras da cruz. Embora seja um culto para celebrar a ressurreição de Cristo, nós vamos falar sobre os momentos agonizantes da morte do nosso Salvador. Não perca, domingo, às 9 horas, que Deus abençoe a todos vocês. Nós esperamos os irmãos no domingo, se Deus quiser. E às 19 horas também haverá o culto, né? Às 19. Participação aí de alguns irmãos. Às 19 haverá o culto, também celebrando aí a ressurreição de Cristo, com a participação do departamento de música, com algumas músicas enfáticas para essa ocasião, tá bom? Deus abençoe, até breve. Eu espero vê-los muito, muito em breve, se Deus quiser, na próxima live.